Nesse vídeo de hoje, a gente vai analisar um acórdão do STJ sobre a responsabilidade solidária dos planos de saúde. Eu sou Oswaldo Simonelli, especialista em direito médico, e esse é o Direito Médico nos Tribunais. Olá, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, a gente vai analisar rapidamente um acórdão do STJ. O número dele é 866-371, origem Rio Grande do Sul. Eu venho comentado aqui em alguns vídeos, eu tenho comentado aqui em alguns vídeos a respeito da responsabilidade solidária dos planos de saúde, das operadoras de planos de saúde, quando há a caracterização de algum erro, de alguma má prática profissional. E esse acórdão do STJ é um acórdão extenso. A gente vai passar rapidamente aqui no que de fato nos interessa, não vamos nem entrar na questão do que houve ou que não houve a respeito do erro médico que foi caracterizado, mas como sempre eu indico a vocês, entrem no site do STJ, digitem esse número aqui e baixem esse acórdão, tá? É muito legal porque vocês podem já ir montando no computador de vocês um banco de jurisprudência a respeito do nosso direito médico, e aí você tem a jurisprudência e tem o vídeo aqui explicando algumas questões importantes, e aí você tem a informação completa. Então pegue aí o seu caderninho, pegue o seu lápis, sua caneta e anote, porque a gente vai passar por algumas questões muito interessantes a respeito disso. Primeiro, é um recurso especial e é interessante porque, nesse caso específico, o Tribunal de Justiça de origem não tinha entendido pela responsabilidade da operadora. Quem incluiu a operadora foi o próprio STJ, citando uma série de precedentes a respeito dessa possibilidade, daquilo que a gente chama, né, eu tenho catalogado como culpa in eligendo, certo? O que é isso? É a culpa na escolha. A regra básica de fundo aqui, a doutrina básica, enfim, o estudo básico que faz com que a gente inclua os planos de saúde como responsáveis solidários quando há um possível erro médico, é justamente o fato de que o consumidor, beneficiário desse plano de saúde, usuário desse plano de saúde, não tem à sua disposição uma gama de profissionais além daquela em que consta efetivamente como cadastrada no âmbito da operadora, que é diferente do seguro-saúde, e o ministro aqui aborda isso de forma bem específica e categórica. Então, pegando aqui a partir da ementa, ele diz o seguinte: se o contrato for fundado na livre escolha pelo beneficiário segurado de médicos e hospitais, com reembolso das despesas no limite da apólice, conforme ocorre em regra nos chamados seguros-saúde, não se poderá falar em responsabilidade da seguradora pela má prestação do serviço, na medida em que a eleição dos médicos, ou seja, a escolha dos médicos ou hospitais, é feita pelo próprio paciente ou por pessoa de sua confiança, sem indicação de profissionais credenciados ou diretamente vinculados à referida seguradora. A responsabilidade será direta do médico e ou hospital, se for o caso. E aqui então ele define aqui a questão do seguro. Agora, se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço. A operadora, então, na condição de fornecedora do serviço, plano de saúde, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados. E aí ele cita artigos 2º, 3º, 14, 34, todos do CDC, além do artigo 1521.3 do Código Civil de 16, isso aqui, e o 9323 do Código Civil de 2002 e tal. Então, ele
fixa de maneira clara, né? Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor, mas na relação interna respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde nos limites da sua culpa, certo? O que significa isso? Isso é muito importante, a responsabilidade solidária. Perante o consumidor, todos eles estão juntos. E aí ele coloca o plano, o hospital e o médico, certo? Perante o consumidor. Agora, na relação interna, cada um responde nos limites da sua responsabilidade. Quer dizer, aí eles vão se acertar com relação nos limites da sua culpa. Cada um vai ver aonde tem culpa ou não tem culpa e eventualmente vão ocorrer aqui os ressarcimentos entre os próprios devedores, certo? Mas o que nos interessa é que no corpo, e eu sempre falo para vocês, não leiam apenas as ementas, leiam o voto, porque o voto traz informações importantes, traz doutrina, traz outros julgados, certo? Então é muito importante dar uma passada sempre por todas essas nuances que a gente consegue encontrar, não só na ementa, mas também no voto, certo? E aqui ele coloca, num determinado momento, então, que, se o contrato for fundado na livre escolha pelo beneficiário segurado de médicos e hospitais e reembolso das despesas no limite da apólice, como ele fala na ementa, certo? Não se pode falar em responsabilidade solidária da operadora. Agora, se o contrato é fundado na prestação de serviços credenciados, né, na qual ou há uma rede própria do hospital ou há uma rede conveniada, em que, e aqui essa acho que é a sacada do negócio, em que o consumidor não tem opção. Ele tem uma possibilidade de escolha restrita àquilo que o próprio plano indica, certo? Então aí não tem como a operadora fugir dessa responsabilidade que envolve uma prestação de serviço, digamos assim, defeituosa, certo? Então ele deixa claro, cabe inclusive ação regressiva da operadora contra o médico ou o hospital que por culpa, e aí sim caracterizada a culpa, né, for o causador do evento danoso. E esse julgado não é único, ele transcreve aqui uma série de decisões do próprio STJ a respeito dessa legitimidade passiva da operadora para figurar no polo passivo em ações que envolvam possíveis erros médicos, má prática profissional, certo? Aqui na verdade era um procedimento, enfim, de cistos no ovário e tal, e aí surgiram algumas complicações em que houve a caracterização através da perícia, enfim, de má prática da médica que fez esse procedimento, né? E houve a fixação então de uma indenização em R$15 mil por danos morais, certo? Então é isso, lembrem-se, aqui a gente fala de culpa em eligendo, certo? A culpa na escolha, certo? Esses médicos são vinculados ao plano de saúde, o beneficiário não tem opção. Lembrem-se sempre, baixem o acórdão, leiam, organizem no seu computador aí um banco de jurisprudência sobre direito médico, certamente isso aqui pode te ajudar bastante no momento que você se deparar com uma ação semelhante. Ok? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aqui o seu like. Não se esqueça, se inscreve no canal e aparece uma campainha, você clica nessa campainha para poder receber as notificações sempre que um vídeo novo for colocado. Muitíssimo obrigado, conta sempre comigo, vamos em frente. Até o próximo. Valeu!